Bom dia, ouvinte da Rádio Cidade, bom dia, ouvinte do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um receite informativo do STJ. O STJ, ele regularmente publica as principais decisões que foram tomadas pelas sessões, né? Por exemplo, sessão de direito público, sessão de direito privado, e ele acabou publicando agora, na segunda metade do mês de janeiro, um boletim especial, um informativo especial, com alguns julgados muito interessantes do semestre passado, ou seja, do segundo semestre de 2022. Eu acabei dando uma olhada para a nossa coluna para ver se a gente achava alguma coisa interessante. Eu vou ressaltar para vocês alguns desses entendimentos que eles poderão impactar a vida do cidadão brasileiro agora nesse ano de 2023, porque como a decisão é recente, ela vai acabar impactando nesse ano de 2023. A gente tem, por exemplo, uma decisão sobre radiodifusão, sobre rádio, viu, Mário, viu, Renata? A gente tem uma decisão que fala basicamente o seguinte: olha, se você tiver aplicação de alguma sanção, porque a gente sabe que a frequência, né, a transmissão de concessão de rádio, ela passa por um instrumento público de concessão, com vários atores, o Ministério das Comunicações, e você tem algumas regras que você deve obedecer. Todo mundo sabe disso, né? E se você tiver infração de alguma dessas regras que forem pré-determinadas, isso pode gerar alguma penalidade. E daí, nesse caso concreto, a rádio em questão, ela cometeu uma infração, recebeu uma penalidade, e depois, posteriormente, ela cometeu, pelo menos supostamente, a mesma infração. Daí, o que chegou o órgão de controle acabou fazendo? Ele acabou aplicando uma penalidade sem fazer um processo administrativo. Ele falou: olha, se ele fez a mesma coisa que eu fiz no processo anterior, eu já vou aplicar a penalidade, a reiteração da penalidade logo de cara. O que o STJ acabou falando? Falou que não é possível você usar esse procedimento. Você tem que garantir o direito de defesa para a rádio, seja para a primeira penalidade, como também para a segunda. Então você não pode simplesmente falar: olha, eles reiteraram a conduta, então eu vou aplicar automaticamente uma segunda pena. Isso não pode acontecer. Um outro entendimento interessante que acabou tendo, que vai ter uma repercussão muito grande, inclusive na nossa região de Caruaru, porque alguns magistrados têm um entendimento um pouco dissonante, um pouco diverso, é que para a matéria tributária você não precisa fazer o requerimento administrativo para ajuizar logo uma demanda pedindo anulação. Então, se você é contribuinte, está pedindo, quer discutir eventualmente o seu crédito tributário que foi lançado, você não precisa necessariamente passar pela esfera administrativa para ajuizar a sua demanda. Esse foi um entendimento também muito interessante, porque alguns juízes acabam entendendo, acho que até por uma aplicação de um entendimento já antigo, né, da esfera previdenciária, de que você precisaria fazer o requerimento administrativo para depois passar pelo judiciário. E daí chegou o STJ e falou que para a matéria tributária você já pode ir direto para o Poder Judiciário. Você não precisa passar por esse crivo, vamos dizer assim, por essa etapa antecedente de fazer o requerimento administrativo para depois você ir para o Judiciário. Um outro entendimento que eu também considerei muito relevante diz respeito ao acesso à informação. E isso é muito importante, quando ele fala o seguinte: olha, você só pode restringir o acesso à informação, o poder público só vai poder fazer esse tipo de restrição se ele tiver um fundamento legal para isso. Né? Então, por exemplo, o número de vacâncias, por exemplo, a pessoa está lá disputando um cargo público, ela foi aprovada no concurso público, ela quer ter informação de quantos cargos estão abertos, quantos cargos são vagos, quem saiu, quem foi nomeado. Esse tipo de informação ela não pode estar restrita ao poder público. Você não tem nenhuma causa justificadora quando se faz esse tipo de requerimento de informação, isso deve ser publicizado. Então você tem que garantir, nesse caso, o direito à publicidade. Como vocês podem perceber, são julgamentos extremamente interessantes que têm um impacto direto e imediato na vida da população. E a gente sabe que agora, por que eu estou falando isso para vocês? Porque no dia de hoje a gente tem a abertura do famoso ano do judiciário. Né? Na verdade, o judiciário ele nunca parou, né? Mas os tribunais superiores, o STJ, o STF,
eles iniciam a atividade de 2023 oficialmente na data de hoje. Então, nada mais, vamos dizer assim, nada mais condizente com isso, a gente trazendo os principais julgados de direito público do segundo semestre de 2022. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau.